Terça-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nessa terça-feira, avançamos depois de uma meditação mais ou menos sadia e exaustiva do Evangelho desse domingo, isto é, o Evangelho daquele domingo, do passado, que foi São Lucas, capítulo 20, 27 a 38, a famosa discussão entre Jesus, que não foi discussão, mas a provocação dos saduceus, a questão da ressurreição, e de que maneira se pode entender que eles não estavam do lado justo. Na versão de São Lucas, Jesus não diz nada de tão forte, mas nas outras versões, como São Mateus, Jesus diz: estais em grande engano, sobre esta visão tosca sobre a morte. Mas eles são culpáveis, sim, porque na última fase da história de Israel existem, de fato, elementos para começar algo que não havia como sabê-lo sem ser de modo revelado, e São Paulo diz: antes nunca fora revelado a nós pelo Espírito. Mas nós estamos num dos livros mais enigmáticos para os gregos, a ponto de os terem eliminado do seu cânon, a leitura do segundo livro de Macabeus, capítulo 7, versículos 1 ao capítulo 2, 9 a 14. Naqueles dias foram presos 7 irmãos juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes de azorrague e de nervos de boi, a comer carne de porco proibida pela lei judaica. Um deles tomou a palavra em nome de todos e disse ao rei: que pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos para morrer, antes que violar a lei de nossos pais. Prestes a soltar o último suspiro, o segundo irmão disse: tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente? Mas o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Depois desse, começaram a torturar o terceiro. Intimado a pôr fora a língua, apresentou-a sem demora e estendeu as mãos resolutamente, dizendo com nobre coragem: do céu recebi esses membros, e é por causa das suas leis que os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. O próprio rei e quantos o acompanhavam estavam admirados com a força de ânimo do jovem, que não fazia caso das torturas. Depois de executado este último, sujeitaram o quarto ao mesmo suplício. Quando estava para morrer, falou assim: vale a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos a esperança em Deus de que Ele nos ressuscitará. Mas tu, ó Rei, não ressuscitarás para a vida. Veja, é um texto magnífico e é preciso falar um pouco desse texto. Quando percorremos o Antigo Testamento, percorremos 4 seções, grupos ou áreas literárias. Começamos a Bíblia no caminho dos 5 primeiros livros, os livros chamados do Pentateuco. Percorremos os 16, nos quais estão incluídos os livros dos Macabeus, chamados livros históricos. Livros históricos começam com o livro de Josué, que foi objeto de tanta reflexão, ou ao menos de palestras esse ano, e conclui-se com os 2 de Macabeus, para então chegarmos aos Sapienciais, 7 livros, e terminarmos com os 16 livros dos profetas. Portanto, estamos na segunda sessão, a sessão que quer, de certa maneira, apresentar a natureza humano-divina da revelação. Revelação é sempre Deus revelante, Deus que comunica-se a si mesmo a nós.
mas não no vácuo. Comunicação no vácuo não existe. Se existe, não podemos nem prová-la. A comunicação de Deus é aos homens e por isso ela supôs e empreendeu-se, realizou-se no tempo e no espaço. E, sobretudo, está codificada em língua humana de época. Dito isso, nós estamos nesses dois livros na última fase antes do Império Romano, a dominação síria, que é de origem, de certa maneira, ali é um jogo de tempos. Nós estamos em torno do 3º século antes de Cristo. Esses dois livros são provavelmente do 2º século antes de Cristo. Depois de longa batalha, que inclui os irmãos Macabeus, nós estamos naquela batalha dura que foi contrária do exílio. No exílio era manter-se fiel fora. Agora é manter-se fiel dentro de casa, já que os estrangeiros, os pagãos, invadiram Israel e querem impor a própria religião, costumes e mentalidades. Macabeus representa exatamente a interferência nesse processo com a verdadeira resistência militar, guerrilha, mas também de fé. E é nesse contexto do 2º livro que aparecem os heróis. No capítulo anterior, há um senhor de 86 anos que se nega a comer carne de porco, primeiro por dizer: estou velho para ter medo de morrer, mas velho, sobretudo, para me envergonhar a mim e aos meus descendentes, dando aos jovens um mau exemplo. Mas esse capítulo 7 é uma obra-prima da literatura do Antigo Testamento. Esse livro, escrito em grego, e não é por questão de língua, porque língua também não é uma coisa tão abstrata, aliás, não é. Quando falo grego, estou falando na esfera da inteligência, da literatura, das metáforas, das questões, da filosofia. A língua esconde filosofia, ideias. Portanto, os discursos que escutamos aqui estão profundamente influenciados na sua forma e no seu conteúdo pela presença da cultura helenística, porque se trata do legado de Alexandre Magno. Judaizada, quer dizer, que foi, de certa maneira, batizada e trouxe ao judaísmo algo novo, como, por exemplo, a palavra ressurreição, ou vida eterna. Deus, a quem somos fiéis, vai ressuscitar-nos para a vida eterna. O rei também vai ressuscitar, mas não para a vida eterna, ou melhor, para a vida. Então nós temos ali um núcleo claro, mas sem conteúdo final, porque dependeria da ressurreição de Cristo para ter conteúdo final, do tema da ressurreição. E, sobretudo, profundamente relacionado à Torá. Em outras palavras, pela primeira vez, se diz que a Torá, o comportamento segundo a lei, não trará somente bem-estar para essa vida, porque a tônica normal durante o período hebraico, se nós percorremos os livros da Bíblia, todos eles dizem que aquele que cumpre a lei de Deus será abençoado, isto é, saúde, prosperidade e posteridade. Não é? Aqui não. Aqui se diz que o fruto da fidelidade à lei de Deus, e neste caso não comer carne de porco, não trair a religião judaica, vai trazer eternidade. Eternidade. Por isso os meninos são 7, mais sua mãe, cada um, ou melhor, a maioria deles, antes de morrer, vai proclamar a fé na eternidade que provém exatamente da fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a quem Jesus lembrou, que é o Deus dos vivos, que é o Deus dos vivos. Por isso o primeiro menino diz: tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para a vida eterna. Estamos muito longe do Egito, para que alguns estudiosos venham dizer que isso é uma influência egípcia. Ao contrário,
Trata-se daquela visão platônica, profunda, da alma imortal. A psique, a alma, é imortal, não o corpo. Por fim, é um momento que Israel afirma a sua fé, e fé tardia, a qual os saduceus não têm acesso e não querem acessar, não por acaso lá na frente, quando São Paulo tiver que defender-se num tribunal, ele vai dizer: eu sou fariseu, filho de fariseus, e estou sendo julgado pela fé na ressurreição. Gostaria de lembrar que isso é válido porque nós não somos mais filhos de uma imaginação sobre a ressurreição, mas da própria revelação do ressuscitado. A nossa vida deve ter o alcance moral da ressurreição.